Olá, bem-vindo a um novo vídeo sobre construção em aço e metal com o tema soldagem de pinos. Soldagem de pinos por ignição de ponta. O que é soldagem de pinos por ignição de ponta? Todos já ouviram falar disso? Existem diferentes métodos: a soldagem de pinos por ignição de ponta, a soldagem de pinos por elevação e muitos outros métodos. Hoje vamos nos concentrar apenas na ignição de ponta, que também é chamada de soldagem por condensador. Por que é chamada de soldagem por condensador? Porque não soldamos com um transformador, um grande transformador de solda ou um inversor, mas sim com uma descarga de condensador. E todo mundo sabe, uma descarga de condensador acontece muito rápido, cerca de 1,5 a 2 milissegundos. Esse é o tempo que dura o nosso processo de soldagem. Sim, ignição de ponta. Por que ignição de ponta? O pino tem, na sua superfície de solda, uma pequena ponta de agulha. E essa ponta de agulha não serve para centralizar melhor o pino em um punção, mas sim para definir o tempo em que o arco elétrico permanece aceso, o tempo que o pino precisa para atingir a peça de trabalho. Esses pinos estão disponíveis em diâmetros de 3 milímetros até 10 milímetros, sendo que é preciso dizer que 10 milímetros já é realmente muito grosso para esse processo. Nós recomendamos isso apenas até 8 milímetros e também apenas para uma espessura de chapa de, digamos, 1 milímetro até no máximo 2,5 milímetros. Se vocês soldarem um pino desses em uma viga grossa em um material base de 10 milímetros, isso não vai funcionar. As pistolas também diferem entre si. Existem pistolas de contato que são chamadas de 1K e existem pistolas de fenda. Qual é a diferença? Uma pistola de contato, eu pressiono, o pino tem contato imediato. Em uma pistola de fenda, o pino não tem contato imediato. Ele fica um pouco afastado da peça e só é pressionado contra a peça quando o processo de soldagem é acionado, ou seja, quando você aperta o gatilho. E naturalmente ele penetra muito mais rápido, porque já traz uma certa força consigo. Isso é usado praticamente só no setor de alumínio. Hoje estamos soldando aqui cromo-níquel. Cromoníquel nós soldamos com uma pistola de contato, que na verdade é a mais comum. Por isso, hoje vamos explicar usando uma pistola de contato. Então, do que eu preciso? Eu preciso de um suporte para pino. Esses suportes para pino existem, assim como os pinos em não mil, mas em muitos tipos diferentes. Existem M3, M4, M5, M6, M8 e também M10. Como já dissemos, recomendamos apenas até M8. E pinos, claro, existem milhares, em todos os comprimentos, em muitos materiais, desde pinos de aço cobreado, pinos de aço inoxidável, pinos de latão até alumínio. Também aí nas mais diversas ligas. Sim, hoje vamos soldar um pino de aço inoxidável de 20 milímetros em M6. E como eu configuro tudo isso agora? Para isso, preciso do manual de instruções. Preciso saber qual pistola eu tenho. Temos uma 1000 e no manual de instruções há duas tabelas. Uma para a pistola de contato, outra para a pistola de fenda. Depois, ainda diferenciamos qual aparelho vamos usar agora. Temos uma vez o KST-108 e temos também o KST-110, que é o que vamos usar hoje. Então, eu simplesmente olho em contato, M6, e aí ele me diz 120, que é a tensão de carga dos capacitores. E ele me diz mais 4. O que é mais 4? Mais 4 é a força da mola com a qual o pino é pressionado. A tensão eu ajusto no aparelho. Deve estar claro para todos. É só baixar ou subir novamente. Dissemos 120. Depois ajusto o suporte do pino, simplesmente encaixo o pino. Na parte de trás do suporte do pino, tenho uma haste roscada. Eu ajusto essa haste roscada até alcançar uma distância ou comprimento desejado. Do suporte do pino com o pino, exatamente 50 milímetros. Em uma pistola de fenda são 51 milímetros. Os 50 valem apenas para pistolas de contato. Depois coloco tudo isso aqui dentro
Aperto o suporte do pino, a força da mola mais 4 eu ajusto aqui atrás, eu giro isso. Vire completamente para a esquerda e depois dê mais 4 voltas para a frente. 4 rotações completas. Então eu tenho que fazer tudo? Ainda precisamos de mais massa? Por que temos dois terminais de aterramento? De forma bem simples, como aprendemos em algum momento, a eletricidade sempre busca o caminho de menor resistência. Agora, a conexão seria feita diretamente da pistola para o terminal terrestre. Isso significa sempre em uma única direção. Mas nós soldamos com correntes muito altas. E com correntes muito altas, como também já ouvimos em algum momento, surgem campos magnéticos. O soldador chama isso de efeito de sopro. O efeito de sopro ocorre porque esses campos magnéticos desviam o arco elétrico e sempre no sentido oposto ao terminal de aterramento. Por isso usamos um segundo cabo, conectamos aqui e soldamos entre eles, para que a corrente possa se distribuir melhor. Colocamos isso, pressionamos realmente com firmeza e acionamos o botão. Não é mais do que isso. Sim, se eu olhar agora, vejo um anel de fuligem ao redor dessa área do pino e ele realmente não sai. Sim, dá para ver essas marcas de fuligem, mas é isso que não queremos. Queremos ter uma superfície perfeita. Tudo isso também deve ficar bonito. E agora vou contar para vocês um truque meu como usuário. Isso também não está em nenhum livro. E é o seguinte: simplesmente pegamos um borrifador comum daqueles que usamos em casa para molhar as plantas e borrifamos tudo com água. Agora, alguns vão dizer: pelo amor de Deus, nós aprendemos que água e solda, óleo e solda, nada disso combina. Mas na soldagem com pino de ignição por ponta, isso pode ser bem útil. Eu simplesmente borrifo, ou seja, não é para encharcar, não é para soldar debaixo d'água. É só uma camada fina. Coloco o pino no lugar. Posiciono ele. Já dá para ouvir, faz um barulho um pouco mais alto. Mas agora, se eu mostrar a comparação, se olharmos de cima, este é o sem água e este é o com água, e vimos que há muito menos fuligem, muito menos sujeira. O que ainda temos aqui de sujeira residual se deve ao fato de que a chapa não foi limpa antes. E agora, se pegarmos um martelo e testarmos para ver se isso realmente aguenta, vamos ver. Isso também aguenta. Bom, por hoje é isso da nossa parte sobre o tema soldagem por ignição de ponta. E se vocês ainda tiverem mais perguntas, se tiverem problemas, não hesitem. www.coeco.net. Entrem em contato conosco, liguem, mandem um e-mail, como preferirem. Teremos todo o prazer em ajudá-lo a com isso. Até a próxima e obrigado pela sua atenção. Tchau!